A gente vai falar sobre o projeto, né, que tenta estabelecer um teto de 17% para o ICMS sobre principalmente os combustíveis, né, que são o assunto que estão aí na pauta. É isso. E para comentar o projeto, a gente vai conversar com o Felipe Salto, que é secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo. Secretário, bom dia. Obrigado por atender a CNN mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Secretário, o projeto em discussão no Senado, depois de supostamente acolhidas sugestões feitas por vocês ao Senado, ao senador Bezerra, é bom ou é ruim? Olha só, na verdade, nós estamos discutindo um tópico que é o seguinte: o peso do ICMS, que é o principal imposto do país e muito importante para os estados, né, para financiar saúde, educação, segurança, uma série de políticas públicas, a principal receita de todos os estados. E, na verdade, quando se discute reduzir essas alíquotas de ICMS, incluindo os combustíveis, a energia, as telecomunicações, no rol de chamados itens essenciais, há aí uma perda de arrecadação. Essa perda de arrecadação, ela tem que ser muito bem compensada. O governador Rodrigo Garcia, na semana passada, levou ao presidente do Senado, ao relator do projeto, o senador Fernando Bezerra, e as lideranças políticas em Brasília, a ideia da compensação integral por meio, por exemplo, do abatimento das dívidas e dos fluxos de pagamento de juros e dívidas que São Paulo tem com a União. Então, essa é uma saída importante que, se for mantida e se for aprovada, ajuda a amenizar os efeitos desse projeto sobre o financiamento das políticas públicas nos estados. Claro que você tem estados que não têm dívida com a União, então teriam que ser compensados de outra maneira. Mas eu diria que após as negociações da semana passada, o texto, pelo menos agora, prevê essa compensação automática, o que já ajuda bastante do ponto de vista de neutralizar eventuais efeitos negativos que nós veríamos decorrentes da aprovação desse projeto. Secretário, então, na visão do senhor, aqui para São Paulo, seria mais vantajoso, então, perdão de dívidas, né, o abatimento desses valores, do que a compensação direta pela União, a compensação em recursos, mesmo entrar em caixa? Na verdade, a transferência de recursos é também uma possibilidade que para nós resolveria o problema. O que propusemos lá, o governador Rodrigo Garcia propôs, é o abatimento dos fluxos mensais de pagamento de dívida, porque nós, no caso São Paulo, temos uma dívida renegociada lá nos anos 90 com a União, que ainda é expressiva. Então, só para você ter ideia, São Paulo paga cerca de 22 bilhões de reais por ano para a União de juros e dívidas. Então, para nós, abater nesse fluxo mensal seria uma saída. Claro que a transferência de receitas no lugar desse abatimento seria melhor ainda. Mas pelo texto que vai sendo aí apresentado para votar, a transferência da chamada CEFEM, que é uma espécie de royalties em cima do ouro, de minerais, etc., assim como tem sobre o petróleo, ela vai ficar restrita àqueles estados que não têm dívida para poder fazer esse mecanismo automático, como é o caso de São Paulo. Secretário, a gente conversou semana passada com o deputado Danilo Forte, aqui na nossa programação, e ele tem uma tese de que os estados estão reclamando indevidamente, porque esse ICMS, que deixaria de ser arrecadado com os combustíveis, com energia elétrica, esses bens tidos como essenciais, seria recolhido na farmácia, no restaurante, na loja de roupa, ou seja, sobraria mais dinheiro na mão da população e ao invés de gastar pagando mais pela energia elétrica ou no combustível, vai gastar na farmácia ou na padaria. Faz sentido isso? Veja só, eu conheço bem o deputado Danilo Forte, ele tem um raciocínio aí que do ponto de vista econômico faz sentido, quer dizer, você reduz imposto, aumenta a chamada renda disponível, as pessoas consomem mais. Só que isso é uma análise de equilíbrio parcial, quer dizer, nós temos que olhar para o todo. Então, quando a gente olha para o todo, quando reduz a alíquota de ICMS, por exemplo, para estados que têm 25%, 26%, ou para alguns que têm acima de 30%, no caso da gasolina, você reduz da noite para o dia, tira recurso da saúde, da educação. Por quê?
Porque no Brasil existem as chamadas vinculações. O ICMS, por exemplo, um pedaço vai para os municípios, a chamada cota à parte. Você tem cerca de 3 bilhões de reais da perda de São Paulo estimada com o PLP, de 15,4 bilhões, que vão para a saúde, para a educação, chamado Fundeb, que é o Fundo da Educação. Você tem aí quase 1,5 bilhão de reais que vão para a saúde. Só para ter ideia, esse valor da saúde que São Paulo perderia corresponde a 2 anos do custeio do Instituto do Câncer. Então não é brincadeira, quer dizer, nós temos que ter presente que esse tipo de medida pode ser feita, ela não vai produzir um efeito estrutural no preço, porque o preço está sendo afetado pelo aumento do preço do petróleo. Quer dizer, lá na bomba, o que nós estamos vendo é um aumento que deriva do aumento do preço do petróleo e não do ICMS. Eu vou dar um exemplo que ajuda a entender. O diesel aqui em São Paulo, isso vale para todos os estados, hein? E vale para a gasolina também, com números diferentes. O diesel aqui em São Paulo, em novembro do ano passado, tinha um ICMS lá dentro do preço que era 66 centavos. Sabe quanto é hoje? 66 centavos. Quer dizer, mas o preço aumentou de R$ 4,90 para cerca de R$ 6,95. Por que então? Não foi por conta do ICMS, foi por conta do aumento do preço do petróleo. Agora, já que esse projeto está na mesa e está avançando e tende a ser apreciado, aprovado, então pelo menos que se façam as compensações. Desculpe interrompê-lo, mas só para pegar esse gancho, o senhor se referindo a quanto São Paulo está arrecadando com o litro de diesel, há uma acusação, e acho que podemos tratar assim, feita aos estados, de que os governadores estão com o caixa cheio, que nunca arrecadaram tanto, embora a alíquota seja a mesma, você cobrar 30% de um é diferente de cobrar 30% de 5, né? Numa conta rasa aqui, que os estados estão com o cofre cheio e que os governadores não querem abrir mão de nada, porque tem eleição vindo aí. São Paulo está com o cofre cheio? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu vou lhe dizer, no caso de São Paulo, nós estamos com 35 bilhões de reais no caixa e isso é excelente, mas isso é fruto do quê? De uma política fiscalmente responsável, que não começou agora comigo, já vem do ministro Meirelles, que estava aqui no meu lugar, e que agora nos dá uma segurança para poder executar o orçamento desse ano, para poder fazer os investimentos que estão planejados. São Paulo nunca investiu como está investindo nesse momento. Mas e para abrir mão no momento de crise, secretário, de alguma coisa para ajudar a população? Esse dinheiro permite que isso seja feito? Nós estamos fazendo uma série de coisas nessa direção, Rafael. Você veja que o Bolsa do Povo, o Bom Prato, uma série de programas que foram inclusive ampliados, além do Vale Gás aqui em São Paulo, que também foi ampliado nos últimos dias, vão exatamente nessa direção. Agora, no caso do ICMS, também estamos dando nossa colaboração. Eu vou te dar um número. Pega o conjunto dos estados. De novembro do ano passado até agora, sabe quantos estados já entraram? Com quantos estados já entraram? 17 bilhões de reais. Na semana passada foi divulgada uma notícia de que os estados americanos sim seriam patrióticos porque contribuíram reduzindo o imposto. Sabe quanto lá? 609 milhões de dólares. Multiplicando por uma taxa de câmbio de 5, nós estamos falando de 3 bilhões de reais. Os estados brasileiros entraram com 17 bilhões de reais. Então, os estados estão colaborando e estão colaborando muito. Essa sugestão que o governador Rodrigo Garcia levou lá, e eu acompanhei semana passada, de fazer as reduções, mas desde que compensadas, também representam mais uma colaboração. O que eu digo a você é que isso não vai resolver esse problema de subida dos preços, porque ele vem de fora. Quer dizer, é uma luta de Davi contra Golias, porque o preço do petróleo é que é o grande responsável, entende, Rafael? Sim. Mas hoje São Paulo, então, secretário, pelo que o senhor está dizendo, teria condições de baixar o ICMS, de chegar a esse teto dos 17% e cumprir com o projeto que está sendo votado no Senado. Veja só, as contas de fluxo de caixa que eu mostrei aqui, 35 bi, elas têm que ser cotejadas com outros indicadores fiscais. Quando a gente olha o caixa, tem dinheiro ali? Tem. Agora, nós temos uma série de programações de pagamentos de salários, de pagamentos de aposentadorias, de investimentos, o custeio da máquina, a saúde, a educação, as universidades, a FAPESP, tudo isso que está dentro do orçamento. Então,
até o fim do ano, o ICMS hoje está tendo um desempenho bem pior do que o do ano passado. Assim como a União ganhou bastante com a inflação, os estados também ganharam. A diferença é que São Paulo teve um crescimento econômico acima da inflação muito superior ao que teve a economia brasileira. Então, por isso que nós conseguimos ter essa economia, esse fluxo de caixa. Agora, se o projeto for aprovado, para nós em São Paulo não é o fim do mundo, porque nós temos reserva. É aquela coisa da fábula da cigarra e da formiga. Nós fizemos a lição de casa, trabalhamos bastante no período de economia, de guardar recursos. Agora, se o projeto for aprovado, com essas compensações, reduzindo os pagamentos que a gente faz sobre a dívida para a União, dá para enfrentar, sim, esse custo. Secretário, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Bom dia a vocês também. Bom dia. A gente conversou com o secretário da Fazenda de São Paulo, do estado de São Paulo, Felipe Salto.